Correção das atividades das páginas 72 a 79 do livro de língua portuguesa Vem Voar. O texto Ponto de Vista é um poema. Pensando nele e no que você sabe sobre poemas, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Verso é cada linha do poema? V, verdadeiro. Verso é cada conjunto de linhas do poema? Não, falso. O agrupamento de versos chama-se estrofe? Sim, verdadeiro. O poema lido não tem rimas? Falso, ele tem rimas. A separação entre as estrofes é indicada por um espaço maior? Sim, verdadeira. O poema tem ritmo? Sim, verdadeiro. Todo poema apresenta rima? Não, falso. Tem poema que não tem rima. Questão 4. Analise a estrutura do poema Ponto de Vista e responda as perguntas abaixo. O poema é dividido em estrofes. Quantos versos há em cada estrofe que você leu? Na primeira estrofe há 6 versos, na segunda 10, na terceira 3, na quarta 9, na quinta 6, na sexta 6, na última, que é a sétima, 11. No poema há palavras que rimam. Utilize lápis de cores diferentes para pintar as rimas em cada estrofe. O que você percebeu? Todas as estrofes apresentam rima? Não, há estrofe sem rima. Vamos ver. Agora vamos voltar ao poema e procurar as rimas. Estão aí sublinhadas. Vamos corrigir, ver se vocês marcaram as mesmas. Ilha rima com maravilha. Encosta com gosta. Página 72. Na página 73, vamos encontrar perdida rima com partida. Gente rima com diferente. Página 74. Fim, jardim. Som, bom. Altura, cobertura. Tem 2 palavras que estão grifadas, mas eu não concordo que elas rimem, que é carro com quarto. Eu não concordo, está aqui, mas eu não concordo. Página 75. Direção, irmão, cheia, areia, batida, avenida, desapontado, animado. Questão 6. O poema começa com a apresentação de uma cidade. Releia os primeiros versos que descrevem essa cidade. Mar, praia, ilha, casas na encosta, montanha e mata, cidade maravilha. Sobre essa descrição, pode-se afirmar que as palavras representam algumas imagens como se uma máquina fotográfica as registrasse. Questão 7. Embora a cidade enfocada no poema não seja nomeada, é possível imaginar que se trata da capital do Rio de Janeiro. Retire do texto uma expressão que confirme essa informação. O termo cidade maravilha
como sinônimo de cidade maravilhosa, modo como a capital carioca é carinhosamente chamada. Questão 8. Releia os primeiros versos da segunda estrofe. Gente de toda cor e tamanho, cada uma com o seu jeito e em seu lugar. Esses versos demonstram a diversidade das pessoas que habitam a cidade. O quanto as pessoas são diferentes. Questão 9. O poema lido narra uma pequena história e os versos abaixo mostram pela primeira vez os personagens principais dessa história. Um menino lá no alto do morro, outro menino lá no alto do prédio. Quem são os personagens principais? 2 meninos que moram na mesma cidade. B. Como eles são chamados? Eles não são chamados pelo nome. No poema, os termos usados para fazer referência a eles são um e outro. Letra C. O que se destaca a respeito deles nesses primeiros versos em que aparecem? Que um deles mora no alto de um morro e o outro mora no alto de um prédio. Questão 10. Continue observando o modo como os meninos são retratados no poema. Releia a quarta, quinta e sexta estrofes e copie trechos em que A. O leitor fica sabendo que os meninos estão distantes? Então, qual é o trecho? É aquele que diz: não olhavam um para o outro. Outro trecho: cada um bem isolado, cada um para o seu lado. Letra B. São apresentadas pistas de que os meninos vivem realidades diferentes. Quais são os trechos que você nota que esses meninos não vivem realidades iguais? Primeiro, um soltava pipa no azul sem fim, o outro andava de bicicleta no jardim. Um saía para a escola, o outro entrava no carro. Um voltava e ia para a rua, o outro ficava no quarto. Outro trecho: um na quadra lá na altura, o outro na varanda da cobertura. Letra C. É possível entender que os meninos gostam de coisas parecidas. Quais são os trechos que revelam isso? 1. Os dois tinham amigos, batiam bola. Outro trecho: os dois sonhavam sonhos, curtiam um som, imaginavam um mundo bom. Questão 11. Releia a estrofe final do poema. Mais um dia os dois se viram, quando olhavam o mesmo mar, bem na mesma direção. Mudaram ponto de vista, um viu o outro feito irmão. Um dia de maré cheia, de ressaca, onda batida, comendo a faixa de areia entre o mar e a avenida. Hoje nem dá futebol, disse um desapontado. Está bom, é para surfar, falou o outro animado. Quer prancha? Posso emprestar. Letra A. Onde os meninos se encontraram? Na praia. O que os fez os meninos mudarem seu ponto de vista? Eles olharem o mesmo mar na mesma direção, do mesmo ponto. Letra C. E o que aconteceu quando eles mudaram de ponto de vista? Eles se viram como irmãos, se aproximaram. Letra D. O que acontece nos últimos versos? Os dois meninos conversam. Questão 12. Que sensações a leitura do poema e da história que ele conta despertou em você? E aí a sua resposta é pessoal e eu estou ainda aguardando de alguns.
Finalizando, o poema é um texto escrito em versos, que pode apresentar estrofes, rimas, ritmo, repetições e outros recursos que produzam sonoridade. As rimas não precisam ocorrer em todos os versos e as estrofes não precisam ter a mesma quantidade de versos.